Fala concurseira, aqui da Doutor Concursos, professor Arnaldo Vieira, aula de atualidades. Essa semana, agora, a última semana, dos dias 16 até 22 de julho. Uma semana um tanto atípica, seca pra caramba aqui na nossa região, né? Mas uma semana também que nós tivemos muitas coisas acontecendo. Âmbito internacional e principalmente âmbito nacional. No âmbito nacional, não tivemos, infelizmente, a divulgação dos números da violência no Brasil. Olha só, 21.300 assassinatos ocorridos entre janeiro e maio de 2018. Esses números foram divulgados na semana passada e levantaram um alerta nacional, principalmente em estados da região norte e nordeste do Brasil. Ceará, Acre e Rio Grande do Norte. Estados onde a criminalidade tem atingido níveis horrorosos e que foram responsáveis por aumentar esse número de mortes em todo o país. Olha, infelizmente isso pode ser alvo de questões que vão cair para vocês nos próximos concursos. Esses números são sempre muito utilizados, exatamente por várias bancas. Durante análises que vocês vão acabar encontrando ou acabar se referenciando, quando você analisa os gráficos, especificamente gráficos do índice de violência. Lembrando também que o estado do Rio de Janeiro passa por uma intervenção militar. Então veja, as condições de segurança pública hoje todas são desfavoráveis e, infelizmente, esses números somente corroboram com o aumento da criminalidade e da violência em todo o país. Mas estados como Ceará, Rio Grande do Norte e Acre puxaram esses casos. Também há uma outra questão. A insolubilidade, ou seja, a falta de resolutividade das polícias no combate ou na resolução desses crimes. Isso também foi apontado pelos estudos que foram divulgados na última semana, infelizmente. Um outro dado que também foi divulgado na semana passada, veja, crise migratória na Venezuela. Entre os anos de 16 e 17, o Brasil acabou recebendo mais de 128 mil refugiados da Venezuela para cá. O que a Polícia Federal divulgou na semana passada foi o seguinte, que 54% desses venezuelanos que vieram entre o final de 2016 e durante o ano de 2017 deixaram o país, voltaram, algo em torno de 69 mil migrantes que vieram fugindo exatamente da crise da Venezuela. Muitos, inclusive, uma grande parte, metade desse número, acabou retornando para a Venezuela. Em grande parte por conta do aumento um pouco das oportunidades de emprego que surgiram lá no último semestre. Mas também houve uma ação em conjunto de vários setores, inclusive organizados no Brasil, para conseguir deslocar esses migrantes, essas pessoas que vieram para outras regiões. Ou seja, os estados que foram mais atingidos, o estado que foi mais atingido, Roraima, por exemplo, que acabou recebendo o maior fluxo desses migrantes, hoje conta com uma espécie de alívio por conta exatamente da volta desses venezuelanos, em grande parte para a própria Venezuela. A crise continua lá, certo? Inclusive no Brasil, os casos envolvendo saúde por conta exatamente da onda migratória, tiveram um aumento, casos inclusive de sarampo, coisas que estão agora sendo colocadas aí na pauta, a imprensa toda está divulgando exatamente por conta da migração dessas pessoas. Então são questões que também podem cair no âmbito nacional. No campo internacional, gente, que confusão que o Trump fez semana passada, hein? Dito e desdito, dito e desdito. Segunda, terça, quarta e quinta, ele foi manchete mundial por conta das atrapalhadas dos discursos deles. A impressão que o Trump faz é que ele sempre tem que estar na mídia de alguma forma. Começou a história na segunda-feira. Ele faz uma reunião com o Vladimir Putin, se reúne, fotografa extensivamente e faz declarações, que inclusive muitos dos assuntos que eles tinham ali eram assuntos em comum. Ele inclusive declara publicamente que já tinha uma certeza que não havia nenhuma influência da inteligência ou de internautas russos no resultado da eleição da Rússia. Na terça-feira ele desmente. Por quê? No período em que ele estava tendo essa reunião, o que acontece? Muitos dos apoiadores dele, inclusive o próprio partido do Trump, fazem uma reprimenda, porque dá a impressão que ele estava automaticamente meio que desmentindo os estudos do FBI. E principalmente os dados que o FBI levantou entre o ano de 2017 e agora 2018, que acusavam exatamente a participação de russos ou de uma inteligência russa dentro do resultado da eleição norte-americana. Quando é na quarta-feira, ele faz uma nova declaração. Ele está exatamente naquela cena em que tem várias pessoas em volta e uma jornalista pergunta para ele, olha, então quer dizer que a Rússia não está mais visando os Estados Unidos? E ele, não. Resultado, isso também levantou nova polêmica, porque depois ele acabou sendo desmentido, inclusive, por outras autoridades norte-americanas. Por fim, na quinta-feira ele faz um anúncio de uma nova reunião
dessa vez novamente com o Putin, dizendo que vai se reunir com ele para continuar tratando vários assuntos, inclusive relacionados a terrorismo internacional. Ou seja, a relação do Putin com Trump ainda é muito nebulosa. A imprensa internacional tem tomado algumas posições e tem começado a levantar algumas questões, principalmente até que ponto o próprio Donald Trump sabia da influência norte-americana, da influência russa na eleição norte-americana. Parece que ele se contradiz e, ao mesmo tempo, desautoriza muitos setores do próprio governo. Isso também é outro objetivo, que é outro assunto que vai acabar sendo questionado para você, concurseiro ou concurseira, mais cedo ou mais tarde. No ano passado era muito premente essa situação do Trump com o Kim Jong-il. E agora, que é o presidente da Coreia do Norte, e agora ele e o Vladimir Putin. Essa história ainda vai dar muito pano para manga. Bom, finalizando, também tivemos o problema na Nicarágua. Veja, a situação na Nicarágua continua um pouco tensa. Nos últimos 3 meses, várias manifestações contra o governo do Daniel Ortega. Mas aonde está o problema e a origem disso tudo? Veja bem, na semana passada, inclusive, houve a comemoração dos 39 anos da revolução que derrubou Anastácio Somoza, que era um ditador. Inclusive, um dos líderes dessa revolução foi o próprio Daniel Ortega. Daniel Ortega está no governo agora da Nicarágua há mais de 12 anos, se me falha a memória, e ele tem implantado nos últimos tempos um regime de muita repressão, principalmente contra manifestantes contrários. Nos últimos 3 meses, ele tem feito exatamente uma repressão muito forte, com mais de 300 pessoas morrendo nos protestos. Veja, na semana então que a Nicarágua comemora o que seria eventualmente a sua libertação de uma ditadura, ela está a passos largos de entrar em mais uma ditadura. A Nicarágua sempre foi complicada, anos 80 teve uma relação estranha com os Estados Unidos, nos anos 80 houve até a questão do Irã contra, também são outras questões históricas que a gente um dia pode conversar com vocês e explicar um pouco mais do que foi esse contexto. Bom, essa semana foi isso, a gente exatamente quer que você continue estudando, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, escreva nos comentários o que vocês estão achando, é importante demais para nós, tá ok? Me desculpe a minha rouquidão, tô meio rouco essa semana, tá ok? Grande abraço a todos vocês, até semana que vem, a gente se vê lá.